Olá, bom dia a todos vocês que estão aqui nesse canal abençoado, dirigido por mim, mais direcionado pelo Espírito Santo. Eu perguntei a Deus ontem à noite qual seria o primeiro vídeo, o que eu deveria falar aqui, e Ele colocou no meu coração sobre a minha vida com relação a ser filha de pastor. Eu não sei quem precisa ouvir esse testemunho, não sei quem precisa ouvir essa palavra, mas a primeira coisa que eu quero falar com você, que se você é filho ou filha de pastor, eu compreendo. Agora, se você não é filho ou filha de pastor, você precisa ainda mais escutar esse vídeo, ver esse vídeo. Quero começar falando que eu sou filha de pastor e é um privilégio muito grande ser filha de pastor. Porém, nem sempre eu tive essa sensação de privilégio dentro de mim, e não devido aos meus pais, não devido à minha casa, a casa que eu frequentava, que eu frequento até hoje, mas que eu morava antes de me casar, porque ali sempre foi tudo muito maravilhoso, muito respeitoso, mas esse sentimento de não gostar de falar que sou filha de pastor era por causa dos membros da igreja que meu pai pastoreava. Era por causa das cobranças que vinham dessas pessoas. Eu nunca tive cobrança vindo do meu pai, da minha mãe, nada disso. Mas as cobranças fortemente dolorosas vinham dos membros da igreja. Eu escutei muito: senta direito porque você é filha de pastor, come direito porque você é filha de pastor, faça isso ou deixe de fazer tal coisa porque você é filha de pastor. Eu não poderia ser criança, eu não poderia ser uma adolescente, eu não poderia brincar, sem estar me preocupando da imagem que eu estava ali passando para as outras crianças, para as outras pessoas, porque, segundo esses membros, eu era filha do pastor. E ser a filha do pastor, ser filho de pastor, infelizmente, ainda é um cargo, vamos dizer assim, que traz um certo peso dentro de algumas igrejas. Peso esse que quem sente é o filho, a filha do pastor. O filho do pastor, a filha do pastor são seres humanos igual você. Eles pecam também igual você. Eles gostam de brincar, de rir, de zoar. Eles são seres humanos igual a você. E, primeiramente, eu quero contar que durante toda a minha vida, a parte da infância, e a da adolescência, eu tinha esse peso por ser filha do pastor, não porque meu pai colocou esse peso em mim, como eu já disse e vou repetir, dentro da casa dos meus pais sempre foi tudo muito leve. Quem colocou esse peso em cima de mim foram os membros da igreja. Como eu já disse, senta direito, come direito, e aquilo me agoniava porque eu era podada. Eu não poderia ser quem eu era, quem eu sou, a forma que eu gostaria de ser quando eu estava longe dos meus pais, quando eu estava em alguma situação na igreja, alguma classe, eu tinha que ser exemplo. Quando pediam para recitar versículos bíblicos, eu tinha que ser exemplo, porque, segundo esses membros, outras crianças, outros adolescentes estavam ali me olhando e eu tinha que ser aquele exemplo. Então, por uma parte da minha vida, eu comecei a não gostar de declarar que eu sou filha de pastor, porque esse peso vinha muito fortemente. Eu queria ser ser humano, eu queria ser quem eu sou, sem ficar sendo julgada constantemente.
sem precisar ser vigiada constantemente, sem precisar ter olhares atravessados constantemente, sem precisar ser um robô, porque eu não sou um robô. Nem Deus quer que eu seja um robô. Então, por que essas pessoas faziam isso? Então, quando eu fiz 18 anos, eu decidi que eu iria para uma outra igreja, uma outra denominação, e orei ao Senhor, comecei a pesquisar, comecei a frequentar outras igrejas, até achar a igreja do qual eu congrego até hoje, que é a Assembleia de Deus Central, aqui do Campo de Goitacazes. Uma igreja séria, uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja do qual me encontrei, uma igreja do qual eu congrego até hoje, a igreja do qual meu esposo se batizou e também congrega comigo hoje, para a honra e glória do Senhor. E voltando com relação a ser filha do pastor, quando eu entrei ali na Assembleia de Deus Central, eu senti um alívio, porque ali eu não era mais a filha do pastor. Claro, continuava sendo filha de pastor, mas não era filha do pastor da igreja. Ninguém sabia que eu era filha de pastor, eu também não contei. Eu não gostava de contar, porque eu não queria mais aquele peso que vinha dos membros da igreja. E por muitos anos ali, eu continuo nessa igreja, e eu achava que aquela dor que eu sentia na infância, por ter essa sobrecarga vinda dos membros da igreja, por ser a filha do pastor, já tinha cessado, porque eu não sentia mais nada, ninguém me cobrava mais nada. Foi quando, ano passado, em 2024, eu fui em um congresso, né, um retiro, e nesse retiro, né, dentro das simulações que existem lá, uma das simulações foi com relação a filho do pastor, e nem eu sabia que eu precisava ser tratada com relação a isso, porque, como eu disse, eu nunca mais fui cobrada, nunca mais fui apontada por ser filha de pastor, estava tudo quieto, mas todo aquele julgamento, todas aquelas pedras, tudo aquilo que foi lançado na minha vida, aquela dor que eu sentia por não poder, né, ser eu mesma ali dentro das igrejas que meu pai pastoreava, estava lá dentro, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece o nosso interior, e foi ano passado, dentro desse retiro, que é o Radical, dentro das simulações que existem lá, uma simulação foi com relação aos filhos do pastor, e aquela simulação acontecendo, tinha parte, né, do filho do pastor, não ali de dentro, mas da simulação que eles fizeram, foi para o mundo, bebeu, né, se drogou. Isso não aconteceu na minha vida, de se drogar, nada disso aconteceu, mas no final, aquelas pessoas que faziam a simulação vieram conversar com o meu grupo e começaram a falar sobre os filhos do pastor, e aquilo mexeu tão forte comigo, e depois eles foram e falaram: todos vocês que são filhos de pastores, vem aqui na frente. E aí eu fui, outras pessoas também foram, e eles pediram para todos que estavam ali viessem até a frente e abraçassem a gente, e começassem a reconhecer que nós somos seres humanos, que nós somos pessoas normais, e nós não devemos ter essa sobrecarga. E todo aquele sentimento que eu já nem sentia, ou achava que não existia dentro de mim, ele veio à tona, e Deus tratou aquilo dentro de mim. Então, a minha palavra hoje é para você que é filho de pastor e para você que não é filho de pastor. Primeiramente, eu quero falar para você que não é filho de pastor. O filho do pastor, ele é ser humano. Eu já falei isso durante esse vídeo, eu vou falar de novo. Ao invés de apontar o dedo, ao invés de criticar, estenda sua mão, ora pelo filho do pastor, ore pela família do pastor, porque são muitas setas malignas que vêm sobre a nossa vida. São
tantas coisas que o inimigo tenta fazer contra a vida da família do pastor, principalmente com relação aos seus filhos, porque mexendo com o filho, mexe com o pastor. Então, não seja uma pessoa usada pelo inimigo. Você me desculpa falar isso, você que está dentro da igreja, eu vou falar isso sim. Não seja uma pessoa usada pelo inimigo. Ao invés de você ficar apontando, estenda a sua mão, dobra o seu joelho, ora, dê um abraço, dê uma palavra de Deus, acolha. Porque, como diz aqui, eu até abri, em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então esteja preocupado naquilo que você tem feito, aquilo que o outro está fazendo, ele dará conta a Deus. Faça a sua parte, que é orar, que é entrar na batalha por a vida dessas pessoas, pela família do pastor. E agora minha palavra para você, que é filho, que é filha de pastor. Seja você mesmo. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e pare de escutar o que o outro fala. Comece a escutar a voz do Espírito Santo. Porque, como diz também aqui, em Romanos 14, 12, você dará conta a Deus, não é aos outros, não é as pessoas ao seu redor. Para de se moldar da forma que foi criada pelo ser humano para você. Você precisa se moldar de acordo com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E se sinta abraçado nesta manhã, nesse dia. Que o Espírito Santo possa ir aonde eu não possa estar. E possa estar te dando um abraço. Possa estar te acolhendo. E que você saiba que você é precioso, que você é preciosa para Deus e para todos. Ser filho de pastor não é e nem deve ser um fato. Então que você seja abraçado, que você seja abraçada neste dia. E é muito sério isso. É muito sério. É muito sério. E são vários filhos de pastores se afastando da igreja, até mesmo de Deus, por associar Deus à igreja, de tanta seta que é lançado sobre a sua vida. E aí, quando ele está lá no mundo, não querendo ser reconhecido como filho do pastor, as pessoas da própria igreja começam a apontar o dedo. Ah lá, é filho do pastor, mas está lá no mundo. Ó. É filho do pastor, mas ó, e que exemplo? Cadê o exemplo que não dá? Então, como eu disse, ajoelhe e comece a orar pelos filhos do pastor da sua igreja. E não só o filho, a filha, os filhos do pastor da sua igreja, mas de todos os pastores. Porque, como eu disse, são muitas setas. E só quem vive sabe. Então, meu vídeo hoje é sobre isso. É para falar que eu sou filha de pastor e por muito tempo eu não gostava de falar isso, até o Senhor tratar isso dentro de mim. E Deus quer tratar a sua vida, que é filho ou filha de pastor. Ele quer restaurar a sua vida para você saber que Ele é Deus e que você é aquilo que Ele fala que você é e não aquilo que o homem diz que você deve ser. E esse é o primeiro vídeo aqui do canal Isaías 60:22, uma vida com propósito. O tema do qual o Senhor colocou no meu coração ontem, quando eu me deitei para dormir, mexeu muito comigo quando Ele começou a falar isso dentro de mim. E eu espero ter abençoado a vida de todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo e qualquer mal. Compartilhe esse vídeo para nos ajudar no engajamento. Comente, curta, nos siga, que eu estarei postando mais e mais vídeos. Que Deus nos abençoe.